Imagina você passar a sua vida dedicada a uma criação, noites em claro desenvolvendo seu sonho, e de uma hora para outra tudo se tornar o seu maior pesadelo. Bom, hoje nós vamos conhecer as fascinantes invenções que, apesar de suas intenções inovadoras, acabaram por cobrar um preço trágico aos seus próprios criadores. Henry Smolensky foi um engenheiro aeroespacial que se envolveu em um projeto de avião experimental, com o objetivo de desenvolver um veículo híbrido entre um carro e um avião, chamado de Aevemizar. No entanto, em 1973, durante um teste de voo do protótipo, uma das asas do carro-avião se separaram da carcaça, levando à queda do carro voador, resultando na perda total da Aevemizar, juntamente de Henry. Henry Stanley foi um engenheiro e empreendedor inglês que ficou conhecido pela invenção do farol. Ele projetou e construiu o primeiro farol em 1698, tendo sua estrutura localizada em um recife muito perigoso, com o objetivo de alertar os navegadores da época sobre os perigos do recife. No entanto, durante uma das visitas que ele fez ao farol para realizar manutenção e reparos, uma tempestade violenta atingiu a região do farol. Stanley estava no farol nesse momento e se recusou a deixar sua invenção. O farol então foi completamente engolido pela tempestade, levando juntamente o seu inventor. Otto Lilienthal foi um pioneiro alemão da aviação e um dos primeiros a se dedicar seriamente aos estudos do voo humano. Ele é conhecido por suas tentativas de voar usando planadores que ele mesmo projetou e construiu. E ele até fez mais de 2.000 voos bem-sucedidos com seus planadores, entre os anos de 1891 e 1896. Porém, em 1896, enquanto testava um dos seus planadores em uma colina perto de Berlim, Otto foi atingido por uma forte rajada de vento, fazendo com que o seu planador perdesse sua sustentação e o arremessasse por diversos metros de altura, quebrando sua coluna. Otto não resistiu. William Bullock foi um inventor e empresário norte-americano, conhecido por suas contribuições para a indústria gráfica e de impressão. Foi o inventor da primeira rotativa de impressão de jornais, que revolucionou a forma como os jornais eram produzidos em grande escala na época. Em 1867, enquanto fazia ajustes em uma de suas máquinas de impressão, Bullock acidentalmente prendeu seu pé em uma das engrenagens, tendo seu pé completamente esmagado. A lesão foi tão grave que acabou resultando em diversas bactérias, levando à morte de William. Halley foi um engenheiro e inventor americano mais conhecido por desenvolver o primeiro submarino confederado durante a Guerra Civil Americana, chamado de CSS-HL Halley, em sua homenagem. No entanto, a história do CSS-HL é marcada por tragédias. Durante os testes iniciais, o submarino afundou em 2 ocasiões, resultando na morte de vários membros da tripulação. Em 1864, durante uma complexa operação, o torpedo que o submarino carregava explodiu, causando a morte de Halley e de toda a sua tripulação. Essa tripulação nunca teve sorte. Thomas foi um engenheiro químico e inventor norte-americano que teve um impacto significativo na indústria. Ele ficou paralisado devido a uma doença poliomielite na década de 1940 e inventou uma espécie de elevador de cama que o ajudasse a se mover. No entanto, ele ficou preso em sua própria invenção e morreu estrangulado por ela em 1944. Lisi foi um influente político e estadista da China antiga. Durante o período conhecido como Dinastia Qin, ele serviu como o primeiro-ministro do imperador Qin Shi Huang e desempenhou um papel crucial na unificação da China sobre o governo centralizado da Dinastia Qin. Lisi acabou sendo acusado anos depois de traição e conspiração, o que levou à sua prisão e execução em 208 a.C. Ele foi sentenciado a morrer de os 5 tipos de punição, também conhecido como Morte dos 5 Cavalos, uma ferramenta de tortura criada pelo próprio Lisi. A ferramenta arrancava 5 membros do seu corpo, fazendo com que sangrassem até a morte. Franz Reichelt foi um inventor e paraquedista amador nascido em 1878 em Viena. Ele é mais conhecido por uma tentativa mal-sucedida de testar um traje de paraquedas que ele mesmo havia projetado. Em 4 de fevereiro de 1912, Reichelt subiu na Torre Eiffel em Paris com a intenção de realizar um teste de voo usando seu traje de paraquedas. O traje consistia em uma estrutura de madeira e tecido que ele acreditava que permitiria a alguém descer com segurança de grandes alturas. No entanto, o teste foi um desastre. Reichelt pulou da Torre Eiffel e seu traje de paraquedas falhou em abrir corretamente. Ele caiu como um raio, atingindo o solo com toda a força, causando a sua morte instantânea. Alexander Bogdanov foi um médico, cientista, filósofo, escritor russo e criador da transfusão de sangue. Em 1928, Alexander se deu uma transfusão de sangue.
O que ele não esperava é que o sangue recebido estaria completamente contaminado, causando sua morte pouco tempo depois. Alexander não foi um homem de sorte, não é mesmo? Morri! Mary Curie. Nascida em 1867 na Polônia, foi uma cientista renomada por suas contribuições pioneiras no campo da radioatividade. Ela é mais conhecida por suas descobertas dos elementos químicos polônio e rádio. Ela e seu marido Pierre Curie enfrentaram uma exposição extensiva à radiação, até porque naquela época os perigos associados à radiação não eram bem compreendidos. Mary Curie morreu em 1934, aos 66 anos, devido a doenças radioativas.